Nas últimas 2 semanas eu atei e publiquei 2 vídeos de 2 moscas que eu quero falar hoje. Uma delas é a Midnight Minnow, menor, mais discreta, com a ideia de representar uma presa pequena. E a segunda, uma Bucktail Deceiver, maior, mais alongada, com mais presença e mais sinal na água. Mas agora vem a parte mais importante, porque uma mosca não termina quando sai aqui da morsa. Ela começa de verdade quando entra na água. E é exatamente esse tipo de teste que eu quero fazer no Lago do Manso. Testar essas 2 moscas em situações reais, com peixe real, vento real, luz real, estrutura real e a resposta para valer. Atar é planejar, pescar é descobrir. O Lago do Manso é um ambiente muito interessante para esse tipo de teste. Não é um lugar onde a gente simplesmente escolhe uma mosca, arremessa e espera que tudo aconteça. Tem estrutura, tem água aberta, tem mudança de luz, tem vento, tem peixe ativo, peixe manhoso, peixe que aparece e some, peixe que acompanha e não bate. E quando o ambiente muda tanto assim, a escolha da mosca deixa de ser um gosto pessoal. Por isso, eu gosto de olhar para o Lago do Manso como um laboratório real, para minhas outras pescarias. Um lugar onde uma mosca pode confirmar uma ideia ou mostrar que eu preciso voltar para a morsa e mudar todo o caminho. O Lago do Manso é grande demais para pescar simplesmente no automático. Essas 2 moscas não estão indo para o Lago do Manso com a mesma função. A Midnight Minnow, que é esta menorzinha, surge como uma hipótese mais sutil, uma mosca menor, mais discreta, pensando em situações em que o tucunaré talvez não esteja disposto a atacar uma presa grande. Ela pode fazer sentido quando o peixe está mais seletivo, mais desconfiado e respondendo melhor a um alimento menor. Já a Bucktail Deceiver vai para o outro lado. Ela tem um comprimento maior, tem mais silhueta, ela tem mais volume, mais presença. É uma mosca muito simples, mas pode emitir aquele sinal que vale o esforço do ataque. Portanto, eu não estou levando 2 moscas só para ver qual delas pega mais peixes. Eu estou levando, na verdade, 2 perguntas diferentes. Toda mosca carrega uma hipótese. A pescaria é o teste dela. A primeira pergunta é sobre tamanho. E será que o tucunaré vai responder melhor a uma presa menor, mais pequenininha, mais fácil, mais discreta? Ou será que ela vai preferir uma mosca maior, com mais presença, que pareça uma refeição que justifique o esforço dele para fazer o ataque? Essa é uma decisão importante, porque nem todo peixe está no mesmo nível de agressividade. Tem dia que o tucunaré ataca quase que por impulso, ou na maior das vezes, por impulso. Mas tem um dia em que ele parece avaliar um pouco mais. Segue a mosca, acompanha, chega perto e simplesmente desiste, vira as costas e vai embora. Nessas horas, uma mosca menor pode parecer mais natural. Mas em outros momentos, uma mosca maior pode ser exatamente o gatilho que faz o peixe sair da estrutura. E nem todo tucunaré está disposto a gastar energia com o mesmo tipo de presa o tempo todo. A segunda pergunta é sobre presença. A Midnight Minnow é mais discreta. Ela não tenta dominar a cena, ela não se impõe, ela não assusta. Ela entra como uma presa menor, mais sutil,
talvez mais fácil de ser aceita em um momento mais difícil da pescaria. Já a Bucktail Deceiver, ela aparece mais, ela desloca maior volume de água, ela tem mais comprimento, mais silhueta e tem mais brilho de cauda. Isso tudo é intencional. E por isso pode ser muito importante em um lago grande, com vento, reflexo, profundidade e estruturas. Porque antes de ver no detalhe, o peixe sente a presença de uma possível presa. Como atador e pescador, eu quero entender em que momento a descrição ajuda e em que momento ela desaparece demais. E também em que momento a presença do Bucktail Deceiver chama o peixe ou passa do ponto. Antes de ver detalhe, o peixe percebe a presença de um alimento. A terceira pergunta é sobre brilho. E aqui eu acho importante separar uma coisa. O brilho não é decoração. O brilho, ele tem lá por uma função. Dentro da água, brilho é um sinal. Pode ser uma que lembra uma escama, ele pode sugerir movimento, ele pode refletir a luz, ele pode acender a mosca por uma fração de segundo. E para um tucunaré, às vezes esse pequeno sinal é suficiente para provocar o ataque. Mas brilho também pode passar do ponto. Dependendo da luz, da transparência da água e do comportamento do próprio peixe, uma mosca brilhante demais pode não dar o resultado que a gente espera. E eu quero observar isso no Lago do Manso. Quando o brilho ajuda, quando ele chama a atenção do peixe e quando talvez uma apresentação mais discreta, mais sutil, faça mais sentido. Debaixo d'água, brilho não é detalhe. Ele é um sinal, desde que no ponto certo. A quarta pergunta talvez seja uma das mais importantes deste vídeo. Onde está a resposta? Está na superfície? Na meia água? Um pouco mais embaixo? Lá no fundo? Onde está a resposta? E às vezes nós trocamos a mosca, a cor, o tamanho, e o problema não era a mosca. O problema era a profundidade ou o tipo de trabalho. Uma mosca boa, nadando fora da zona onde o peixe está disposto a atacar, pode simplesmente passar despercebida. Por isso, lá no Lago do Manso, eu quero testar estas moscas também com linhas e apresentações diferentes. A Midnight Minnow pode fazer sentido em uma apresentação mais sutil, mais controlada, em uma água mais clara, em uma água mais rasa. A Bucktail Deceiver pode ganhar força quando eu precisar explorar melhor uma estrutura, uma borda, uma sombra ou uma faixa um pouco mais profunda. Não é só o que eu vou usar, é onde esta mosca vai nadar. Às vezes o problema não é a mosca, é onde ela está nadando. A quinta pergunta é sobre ritmo, movimento ou pausa. Porque a mesma mosca pode contar histórias diferentes dentro d'água. Com um recolhimento mais agressivo, ela pode parecer uma presa em fuga, mais direta. Com pausas mais longas e trabalhos erráticos, pode parecer uma presa ferida, vulnerável, fácil. E o tucunaré muitas vezes decide exatamente por esse detalhe. Tem peixe que bate no strip, no trabalho. Tem peixe que acompanha e ataca na pausa. Tem peixe que aparece, olha, segue e só responde quando a mosca muda de ritmo ou de direção. Então, esse teste não é sobre só a Midnight Minnow ou a Bucktail Deceiver. É também sobre como cada uma delas ganha vida na água. Como é que eu faço para mudar esse comportamento? A mosca não pesca sozinha. Quem dá vida a ela é o ritmo que você impõe. Pode ser que uma dessas moscas funcione muito bem. Pode ser que as duas funcionem em momentos diferentes.
Pode ser que nenhuma delas funcione, como imaginei. E tá tudo certo. Não tem problema. Porque esse é o valor do teste. A pescaria não serve só para confirmar nossas certezas. Ela serve para ajudar as nossas escolhas e como nós vamos fazer. Talvez eu volte querendo mudar o tamanho, talvez eu queira mudar o brilho, talvez eu queira alterar o peso, o volume, a cor, a forma de recolher. Mas só vou saber depois que essas moscas nadarem. O melhor teste não é aquele que confirma o que eu acho, o que eu gostaria que fosse. É aquele que mostra que eu preciso ajustar. Agora, estas moscas vão sair da bancada, elas vão aqui para minha caixa e seguirão para o Lago do Manso. Depois da pescaria, eu volto para mostrar o que funcionou, o que não funcionou e o que eu mudaria no atado ou no trabalho. E essa é uma das partes mais bonitas, mais gostosas da pesca com mosca, principalmente quando ela é feita por você, porque você pode voltar para a bancada e acertar o que quiser, modificar o que quiser, fazer o que você quiser com a mosca que você mesmo atou. A mosca não é um produto final, ela é uma conversa entre a bancada, a água e o peixe. E você, começaria testando qual delas? A menor, mais discreta, ou iria direto para a maior, com maior presença? Deixe sua opinião nos comentários. Te convido a se inscrever no canal e deixar seu joinha, isso é muito importante. Eu sou o José Roberto Lázari e esse é o canal Lázari Fly Fishing. E você sabe, pescar com moscas feitas por você é viver a pescaria de um outro jeito. Espero que tenha gostado. Te vejo no próximo. Tchau, tchau.